Queridos, tudo bem? Graça e paz de Jesus a cada um de nós. Mais essa oportunidade que nós temos de compartilhar a palavra de Deus, de podermos nos debruçar aqui sobre aquilo que Jesus tem nos ensinado quanto a sermos discípulos dele, discípulos de Jesus, né? Talmidim. Queridos, seguindo essa trilha do que nós vimos aí falando na nossa roda de conversa, hoje nós vamos falar sobre, ainda continuando no texto da tentação de Jesus, agora ali naquele embate, Jesus passou 40 dias em jejum, Jesus passou 40 dias orando, Jesus agora tem fome e o diabo ele está então tentando Jesus. Nós já vimos que a tentação do diabo para com Jesus é sobre a identidade de Jesus. O diabo sempre vem, mas se você é o filho de Deus, faz tal coisa. Se você é o filho de Deus, faz as pedras se tornarem em pães. E hoje nós vamos ver, querido, quando Deus se torna um ídolo. Quando é que Deus deixa de ser Deus na minha vida e acaba se tornando um ídolo, aquele que eu tenho lá como um ícone para fazer ou satisfazer, para resolver os meus problemas, resolver as minhas situações, me dar aquilo que eu quero, que eu preciso, que eu acho que eu preciso, né? Mas em geral aquilo que eu quero para eu me livrar dos enroscos nos quais eu me meti. Então nós vamos ler Mateus capítulo 4, verso 5 ao verso 7. Eu quero fazer essa leitura na Bíblia, a Mensagem, e diz assim a palavra de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou: já que você é o filho de Deus, pule. E para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou aos cuidados dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo um dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Agora Deuteronômio 6. Não tenha a ousadia de testar o Senhor, seu Deus. O diabo tenta Jesus usando a palavra de Deus. Jesus refuta aquela palavra citada da palavra de Deus com a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, na Tua presença nós estamos e diante do Senhor nós queremos nos apresentar. E queremos pedir, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos esclareça, nos ilumine, que o Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento e nos dê condições de ouvirmos a Tua palavra, de nos colocarmos diante do Senhor, de absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós e colocarmos, ó Pai, em prática nas nossas vidas, para que a nossa vida cristã, nosso discipulado, seja para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome, mas também seja para o nosso crescimento pessoal, seja, Pai, para que a Tua beleza seja vista e manifesta nas nossas vidas e nós possamos desenvolver um relacionamento de amor saudável com o Senhor, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome.
Senhor, eu oro assim, eu clamo ao Senhor que nesta noite eu, quem está comigo, acompanhando, mas também, ó Pai, em qualquer momento em que alguém acessar a esse vídeo, que possa ser tocado pela Tua maravilhosa graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido, o diabo leva Jesus, né? Agora é a segunda tentação. Jesus havia sido tentado ali na primeira tentação, na questão da sua necessidade básica, de comer, da comida. Ó, se você é o Filho de Deus, faça pedras se transformarem em pão. Agora o diabo tenta Jesus na necessidade da proteção, do cuidado, a necessidade de que todos nós temos de sermos protegidos, amparados. Então o diabo ele continua as suas tentativas ali de tentar fazer Jesus provar. Ele quer que Jesus prove quem ele é, ou quem ele diz ser. O diabo ele quer fazer também com que Deus Pai se manifeste e prove que realmente ele tem tem amor por Jesus. Aquele amor que ele disse lá na hora do batismo, ó, este é o meu filho amado. É meu filho amado, que me dá muita alegria. O diabo agora ele quer, então, que Deus prove esse amor que ele diz ter por Jesus. O diabo ele quer sugerir aqui que ali, né, no caso para Jesus, mas ele na verdade a gente entende que ele quer sugerir isso para mim, ele quer sugerir isso para você, ele quer o tempo todo sugestionar isso para toda a comunidade. Ele quer sugerir o seguinte: olha, se Deus realmente nos ama, então Deus não vai deixar nada de mal acontecer conosco. Se Deus nos ama, se Deus é amor, por que é tanta coisa ruim? Por que é tanta desgraça? Por que é tanta maldade? É mais ou menos essa ideia que ele está aqui querendo colocar na mente, né? Se Deus nos ama, então nós podemos ser livres. Se Deus nos ama, nós podemos então viver a nossa vida do jeito que nós quisermos. Nós podemos viver a vida de maneira irresponsável, podemos viver irresponsavelmente. E o detalhe é que se Deus nos ama, Ele sempre vai nos amparar. Se Deus nos ama, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, com quem eu quiser, e Deus vai estar lá para cuidar de mim, para evitar que algo de mal aconteça comigo. E aí, a gente vê aqueles meninos que cantou aquela canção, né, bem conhecida. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Ou o acaso vai nos proteger enquanto nós andarmos distraídos. Querido, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? O discurso do diabo é: Deus tem obrigação de cuidar de você. Afinal de contas, ele diz que te ama. É o que o diabo está dizendo aqui para Jesus quando ele fala: olha, ele pula daqui, prova. Se você é o filho de Deus, pula. Porque não está escrito que Deus vai dar ordem aos anjos para que
a seu respeito, para que os anjos te segurem pela mão, para que os anjos te peguem e você não vai nem mesmo tropeçar em nenhuma pedra? Ou seja, se Deus falou que te ama, então prova que você é amado, para que Ele possa provar que realmente ama você e cuida de você, com esse amor todo que Ele diz que Ele tem. Querido, a grande verdade é que diante dessa situação toda, Jesus, Ele tem de si, Ele tem do Pai, Ele tem da realidade uma outra percepção, uma outra perspectiva, uma perspectiva totalmente diferente da perspectiva do diabo. E Jesus, ele não colocou Deus à prova em hipótese alguma. Jesus, querido, em momento algum, ele puxou esse elástico do relacionamento dele com o Pai, e em momento algum ele exigiu que Deus respondesse a ele. Ele não se apresentou de uma maneira atrevida, de uma maneira displicente, ele não apresentou uma vida desregrada e falando para Deus: ó, toma conta, segura as pontas. Não, queridos. Pelo contrário, Jesus, ele sabe, Jesus tinha consciência. A Bíblia diz que Jesus, ele, durante ali o seu desenvolvimento pessoal, enquanto ser humano, a Bíblia diz que ele crescia em graça, em conhecimento, em sabedoria, diante de Deus, diante dos homens. E nesse crescimento em graça, em conhecimento, em sabedoria, Jesus, ele sabe que os filhos sempre vivem de acordo com a sabedoria dos pais. Jesus sabia, Jesus cita aqui, nesse texto, Deuteronômio, mas Jesus conhecia Êxodo, capítulo 20. E Jesus sabia que lá no Êxodo está escrito: honra teu pai e a tua mãe, para que você viva bem e para que você viva muito tempo sobre a terra. Então Jesus, sabendo disso, Jesus, ele sabe que os filhos, para viverem bem, para viverem muito tempo, não é eles se colocando em situação de perigo para o pai ir lá resolver os seus problemas, mas o filho vive de acordo com a sabedoria dos pais. Não é os pais que vivem de acordo com o capricho dos filhos para satisfazer os caprichos dos filhos e para resolver as demandas que a satisfação desses caprichos promovem. Por isso o diabo, ele cita a Bíblia. Interessante que o diabo cita a Bíblia. O diabo não vem com achismo, ele vem com o que a Bíblia diz. E ele cita o Salmo 91. O texto que está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Ele, Deus, o Pai, dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, a respeito de Jesus. E esses anjos, com a mão, vai segurar você, para que você não tropece em pedra alguma. Mas Jesus, conhecedor da Bíblia, também usa as Escrituras, e Jesus usa Deuteronômio, capítulo 6, e diz o que diz Deuteronômio: não ponha o Senhor teu Deus à prova, ou não ponha à prova o Senhor seu Deus.
Querido, que confronto, que embate teológico, que embate ali de palavras sagradas. Nota que quando você, quando nós caímos nessa armadilha de viver a nossa vida nessa expectativa de que Deus tem que ficar provando constantemente para nós que nos ama. Quando nós vivemos nessa expectativa que Deus é obrigado a ficar o tempo todo fazendo coisas para mostrar que nós somos amados ou que Ele tem amor por nós. Quando nós vivemos à base de manipular a palavra dele, manipular a Bíblia, falar o que a Bíblia não está falando, colocar interpretação na Bíblia que não cabe ali na regra hermenêutica. Quando nós manipulamos a Bíblia, usamos a Bíblia, citamos a Bíblia, igual o diabo fez aqui, de maneira não que glorifique a Deus, não de maneira que honre a Deus, não de maneira que conduza as pessoas ou conduza as nossas vidas a Deus em obediência, em submissão a Deus, mas sim de acordo com as nossas conveniências. Quando isso acontece, queridos, é o momento em que Deus deixa de ser Deus e se torna um ídolo. Quando eu uso a palavra de Deus, quando eu distorço a palavra de Deus, quando eu tento manipular Deus, quando eu vivo nessa expectativa de Deus, desse Deus que me faz feliz, esse Deus que ainda que eu faça o que eu quiser, Ele vai estar lá para limpar a minha sujeira, limpar a minha caca. Querido, Deus deixa de ser Deus e se torna um ídolo. Deus deixa de ser aquele que está no controle de tudo, aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que é soberano, aquele que é soberanamente livre para fazer tudo o que Ele quiser, da forma que Ele quiser, para a honra e para a glória do nome dEle. Deus deixa de ser soberano e passa a ser aquele que é o meu serviçal, correndo atrás de mim, correndo atrás de nós o tempo todo. E Ele corre atrás de nós. Jesus falou: se você quer ser meu discípulo, você vem atrás de mim. Mas nós passamos nós irmos na frente e Jesus correndo atrás de nós e Deus correndo atrás de nós, não para nos corrigir, mas para corrigir aquilo que estamos fazendo de errado. Não para nos redimir, mas para remediar ou remendar o estrago que fazemos. Deus vem atrás de nós para nos dar as condições ideais para que nós possamos viver desordenadamente e desregradamente a forma como nós estamos vivendo. Jesus é nosso Senhor. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso exemplo. E Ele, querido, Ele tem uma maneira toda diferente de olhar para a vida. Ele tem uma maneira toda diferente de olhar para essa situação. E Ele olha de maneira amorosa, de maneira
didática e ele nos ensina. E o que ele nos ensina é que Deus é o Pai e nós somos filhos. E viver como um filho de Deus é jamais, em hipótese alguma, colocarmos Deus à prova. Viver como filho de Deus implica em que eu e você não venhamos, em hipótese alguma, exigir que Deus prove o seu amor para conosco. Os filhos de Deus, queridos, tratam Deus como Pai. Os filhos de Deus não tratam Deus como ídolo. Por isso, a palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe. E Deus se coloca como Pai, para que viva bem e se prolongue os seus dias sobre a terra. Querido, se você quiser viver bem, se você quiser viver muito tempo, primeira coisa, entrega a sua vida a Jesus. Confia nele e obedece a ele. Mas não caia no equívoco, não caia na petulância, não caia na arrogância, não caia na prepotência de querer fazer de Deus o seu ídolo e aí desafiar Deus e colocar Deus à prova. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus nos dê condições de obedecermos a Ele. Que Deus nos dê condições de nos arrependermos das vezes que nós pecamos contra Ele, querendo que Ele prove que nos ama. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá, mas também obrigado pela vida que o Senhor viveu para nos ensinar a como ser, a vivermos, a nos portar como filhos da luz, filhos amados de Deus Pai. Senhor Deus, e ajuda-nos na nossa falta de fé a confiarmos no Teu eterno amor e a não duvidarmos, a não colocar o Senhor à prova, mas que possamos descansar no eterno braço, no eterno amor, na Tua palavra que procede da Tua boca, que diz que nós somos filhos amados do Senhor. Nós te pedimos isso. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama de tal maneira, o Senhor nos ama de maneira incondicional, que deu o Teu único Filho para morrer a nossa morte, para vivermos Tua vida. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, nós agradecemos cada um de vocês e fica aqui o nosso convite para que no próximo domingo, às 9 da manhã, estejamos juntos. Nós vamos continuar nosso estudo sobre as 11 verdades fundamentais
para edificar a sua vida. E nós vamos continuar a estudar, ou estudando, ou continuar o nosso estudo sobre pneumatologia, a pessoa do Espírito Santo. Espero você próximo domingo, às 9 horas, a nossa roda de conversa. Que Deus te abençoe.